E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo esse, com certeza não vai ter tanta visualização, porque o Flamengo perdeu pro Cruzeiro, né, cara? 2-1 pro Cruzeiro, lá no Mineirão. Uma vitória inesperada do Cruzeiro e uma derrota também inesperada para o Flamengo. Eu acho que o Cruzeiro não esperava que fosse ganhar do Flamengo. E o Flamengo com certeza não esperava que fosse perder esse jogo para o Cruzeiro, né, cara? Embora a gente sabe que futebol pode acontecer de tudo, né? A gente sabe que o Flamengo tem um elenco muito superior ao Cruzeiro, mas hoje o Cruzeiro jogou bem. O Cruzeiro foi competitivo, foi para cima do Flamengo desde o começo do jogo, né, cara? No primeiro tempo, o Cruzeiro, cara, apertou o Flamengo, foi aquele jogo corrido, pegado, brigado, né? Um jogo, embora não tivesse tantas faltas, mas foi um jogo brigado, um jogo beliscado, né? Disputa de bola, espirra a bola para lá e pega a bola e bate, rebate, né? Bastante coisa no meio campo e o Cruzeiro finalizando bastante, o Flamengo com mais posse de bola, jogando até melhor que o Cruzeiro, mas o Cruzeiro foi quem chegou ao primeiro gol ali aos 15 minutos com o Caio Jorge, numa falha, na minha opinião, falha do Léo Pereira. Aliás, o Léo Pereira também falhou no pênalti, né? Que fez o pênalti lá aos 49 do segundo tempo, cara. Né? Foi inconsequente ali e fez o pênalti. Então hoje foi uma noite infeliz do senhor Léo Pereira, que é um baita de um zagueiro, tá jogando pra caramba ultimamente, mas hoje foi uma noite infeliz pra ele, né? Feliz foi pro Gabigol, né, cara? Eu já tava, falei, mano do céu, o cara entra aos 42, 43 do segundo tempo. É meio humilhante pra um cara com a carreira, tudo que ele teve, né? Principalmente no Flamengo ali. E aí chega no Cruzeiro, fica no banco, entra aos 43, mas aí teve, né, a fatalidade do pênalti do Léo Pereira em cima do jogador do Cruzeiro. E o Gabigol foi lá e converteu o gol, não o pênalti, né? Porque o pênalti o Rossi pegou. Mas aí no rebote, o Gabigol foi mais rápido que o Rossi e conseguiu completar para as redes, fazendo a alegria aí da torcida do Cruzeiro. E ele não comemorou, né? Ficou parado ali, não comemorou o gol em respeito ao Flamengo, de toda a história que ele tem pro Flamengo. Eu acho que ele tá certo fazer isso, tá? E aí o Cruzeiro meteu 2-1 no Flamengo. Só que você vê como que o Cruzeiro atacou mais o Flamengo, né? Embora o Flamengo tenha ficado com 60% da posse da bola e o Cruzeiro com 40%, o Cruzeiro chegou mais vezes ao gol do Flamengo. O Cruzeiro finalizou 17 vezes e o Flamengo 8, ou seja, o Flamengo 6 vezes só. Desculpa, 8 não, eu tô enxergando errado aqui. 6 vezes, cara. Cara, quase o triplo o Cruzeiro chegou no gol do Flamengo, cara. E o Cruzeiro acertou 11 bolas no gol, cara. Tá bem calibrado aí o ataque do Flamengo, hein, cara. Do Cruzeiro. Pô, tô confundindo tudo aqui. Então, o ataque do Cruzeiro bem calibrado aí, com 11 chutes no gol, cara. Dando o maior trabalho pro Rossi hoje. E o Flamengo acertou, dos 6, acertou 4. Foi eficiente, né? Pelo número que chutou, né? E acertou no gol, mas chutou pouco, né, cara? O time como o Flamengo, chutar só 6 vezes. O que aconteceu com o Flamengo hoje? Será que os caras estavam se preservando aí pra Libertadores? Será que, cara, sei lá, velho, o Cruzeiro que tava muito motivado demais, né? Porque o Cruzeiro com essa vitória chegou em quarto colocado no Campeonato Brasileiro e o Flamengo se manteve em segundo com o Palmeiras que ganhou o jogo contra o Vasco, o Palmeiras sofreu também para ganhar do Vasco e o Palmeiras ficou líder do campeonato novamente, né? Fica essa alternância entre os dois aí. E de novo, né, cara? Pra você ter uma ideia, 80% de precisão de passe do Cruzeiro, 86% do Flamengo. O Flamengo ficou mais com a bola, acertou mais passes, mas não acertou no gol, né? Esse que é o ponto. 4 amarelos pro Cruzeiro, 2 pro Flamengo. A gente teve 18 faltas do Cruzeiro contra 9 do Flamengo. O Cruzeiro foi mais faltoso. Mas, como se diz, né? Teve aquela estratégia de esperar o Flamengo. O Cruzeiro usou essa estratégia, não adianta. Ele mais perdeu a bola pro Flamengo e no erro do Flamengo eles contra-atacavam. E deram um trabalho do caramba pro Flamengo, cara. Tá, deram um trabalho do caramba. No segundo tempo, foi até pior esse negócio, porque o Cruzeiro daí ele parou com aquele ímpeto de marcar o Flamengo na saída lá, né? Ficou aquele jogo mais de meio campo ali, o Flamengo tocando bola, tentando entrar na defesa do Cruzeiro, mas daí é fatal, né, cara? Foi fatal, né? O jogo caminhava para 1-1, né? Depois do golaço do Arrascaeta que empatou o jogo.
caminhava para 1-1, mas aí não teve jeito, né, cara? O Léo Pereira teve a imprudência lá de foi chutar a bola, acabou chutando a perna do adversário que estava na frente e foi pênalti na hora, pênalti indiscutível, que veio justo Gabriel Barbosa, o Gabigol, acabar de entrar, né? E foi lá e fez o gol, cara. Pois é, né, cara? E com esse resultado aí da rodada, nós temos aí o Palmeiras como líder, que ganhou do Vasco de 1-0, mas sofreu para ganhar do Vasco de 1-0, não foi fácil. Com 16 pontos, o Flamengo com 14, o Red Bull Bragantino é o terceiro com 13 pontos, o Cruzeiro vem para quarto lugar com 13 pontos, Fluminense com 13 pontos é o quinto e o Bahia é o sexto com 12 pontos. Bahia que ganhou do Botafogo, hein? Ei! Cadê o Botafogo? Tá em 11º Botafogo. Eu acho que este ano a gente já tava prevendo o Botafogo, voltou a ser o Botafogo, né, cara? Esquece. E como é que vai pro Super Mundial com esse time que os caras desmontaram aí, né? A não ser se o Textor dá uma reviravolta aí e entrega o jogador pro Botafogo antes do Mundial. O que eu acho difícil, cara. O que eu acho difícil, tá? E o Vasco da Gama deu o maior trabalho pro Palmeiras, cara. Deu o maior trabalho. O Vasco da Gama, ó, chutou 13 vezes no gol e o Palmeiras 16. Só que o Vasco acertou 5 no gol. O Everton trabalhando pra caramba. E o Palmeiras acertou 2 e ganhou o jogo, né? Não vou falar muito aqui do jogo do Palmeiras, não. Mas, cara, eu fiquei meio nervoso. O Vasco foi pra cima também, competiu com o Palmeiras. Não foi um Vasco fraco, não. Foi um Vasco forte, na minha opinião. Jogando bem, embora o elenco do Palmeiras é bem melhor, né? O elenco do Palmeiras é muito acima do Vasco, mas hoje o Vasco realmente deu trabalho demais pro Palmeiras. E o Palmeiras teve a aplicação ali de marcar bem a saída de bola do Vasco, no qual o Richard Gil ganhou a bola, entregou pro Estevão, que entregou pro Vitor Roque. Finalmente saiu a mandiga do Vitor Roque, né? Não tem, não, já acabou, né? Sai, fez o seu primeiro gol aí pelo Palmeiras, né, cara? Então, Palmeiras aí assumindo a liderança do Brasileirão. E vamos ver agora como é que vai ser o Flamengo aí nos próximos jogos, né, cara? O Flamengo vai jogar na Libertadores nesta quarta-feira contra o Central Córdoba. Lembrando que o Flamengo perdeu do Central Córdoba em casa, né? Também numa vitória, uma derrota inesperada aí. E vai tentar se recuperar na Libertadores agora nesta quarta-feira, dia 7 às 21h30. Provavelmente vai passar em vários canais, né? O Globo deve passar pelo horário do jogo, tá? Mas eu acho que o Flamengo consegue se recuperar na Libertadores. Agora, a pergunta é, o não tão bom desempenho do Flamengo hoje, será que foi por causa desse jogo da Libertadores que vai ter no meio de semana? Porque hoje você viu que o Felipe Luiz não poupou ninguém, né, cara? Não teve essa de poupar, não. Entrou com o time que geralmente ele entra. Né? O Pedro, inclusive, entrou titular hoje, cara. Então, será que os jogadores mesmo, acho que de repente tiraram um pouco o pé? Né? Porque o Cruzeiro tava muito louco, né? Tava elétrico no jogo hoje. Mas o Flamengo não tava tanto assim, né? O Flamengo tentou dominar o jogo, num toque de bola, tentou envolver o Cruzeiro e amansar o Cruzeiro ali no toque de bola, mas não conseguiu, não deu certo hoje não. Mas, cara, campeonato tá começando ainda, são 7 rodadas, tem muita coisa pela frente, tá? É a primeira derrota do Flamengo no campeonato, Palmeiras também já tem uma derrota, e é normal, né? Isso é campeonato brasileiro mesmo, não é fácil não, Brasileirão. Brasileirão, Brasil League, Brasil Premier League, Gold League. Que coisa, hein? Tem que botar um nome desse na nossa liga, só Série A, tem graça, né, cara? Tem que ser uma liga fodida, liga foda, brasileira, melhor futebol do mundo. Tem gente que vai dar risada, né? Mas pô, pensa quem tem mais título que o Brasil na Copa do Mundo? É o Brasil, não tem ninguém. Nós somos penta. Quem quer penta? Ninguém, velho. Esquece. Ainda nós somos, é nós. Tem essa não. Beleza? Muito obrigado a todos. Coloca a sua opinião aí no comentário, né? Fazer o quê, né? Não, só antes de terminar aqui, não. Só não falei escalação, né, cara, que entrou. O Flamengo entrou com o Rossi, Alexandre, Léo Pereira, Léo Ortiz e Wesley, De La Cruz, Pulgar, Everton Araújo, Everton Cebolinha, Arrascaeta, Gerson e Pedro. O Cruzeiro com o Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge.
E o Gabigol entrou no segundo tempo, no finalzinho, e fez o gol, junto com o Yannick Bolaise e o Carlos de Oliveira Alves. E no Flamengo entraram no segundo tempo o Varela, o Luiz Araújo, o Olávio, o Bruno Henrique e o Mikael. O Olávio é o Juninho. O cara bota o nome inteiro dele aqui, Olávio Vieira dos Santos Júnior. E também pegou a bola, não deu muito certo não. A galera me criticou aí que eu tava falando que o Juninho perdeu o gol, daí teve que entrar lá o Joshua lá na Copa do Brasil pra fazer o gol. Cara, normal, não tô denegrindo o cara, fazendo o cara. É que foi, eu chamei a atenção por causa da estrela do moleque que entrou, né? Pô, o Juninho lá batalhando e tal, né? A mão não dá certo. Se bem que deu, acho que foi ele, foi dele a cabeçada, concordo tudo. Pô, mas era pra ele fazer o gol, né? Mas não, chegou o moleque, teve que o moleque fazer o gol. Nada contra o Juninho, cara. De boa. Vamos que vamos. Até mais.